Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? O vídeo de hoje não é sobre bicho, mas é um assunto bem legal que inclusive algumas pessoas já me perguntaram, porque pra quem não sabe, eu já morei em Portugal, então quase que saiu com sotaque, né? Portugal. Mas eu vim falar algumas coisas que eu aprendi morando lá. Claro que algumas coisas são meio zoeira, né? Mas pelo menos pela minha experiência foi o que eu passei sim. Você pode ter uma experiência diferente se morar em outro lugar de Portugal. Eu morei em Lisboa, mais precisamente Setúbal. Então, enfim, é só pra falar que essas são as minhas experiências. Se você não passou por isso, não significa que não seja verdade. Até porque cada um tem uma experiência diferente. Essa é a vida. Esse é o significado da vida. Minhas redes sociais estão sempre aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem dar alguma sugestão de vídeo. Também tem os comentários aqui para isso. Eu sempre deixo como contribuir também com o meu canal, porque eu tô sempre precisando para fazer vídeo novo, principalmente vídeo externo, porque são os mais legais, mas ao mesmo tempo tem que gastar muito dinheiro, então uma ajuda é sempre boa. E claro, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam, tudo isso. Primeiro de tudo, parece bem óbvio, mas português de Portugal e português brasileiro são bem diferentes, parecem línguas completamente diferentes, porque a pronúncia é diferente, às vezes os significados são diferentes, enfim, a palavra em si tem muita. Pelo menos eu acho que parece muito francês, até porque eles falam muito fechado, algumas vogais parecem muito que lá em Portugal de tipo, que ele me disse, que ela me disse. Lá eles falam tipo que. Eu sei que eu não sei imitar, tá? Perdão, amigos portugueses, vocês sabem que eu sempre passo vergonha imitando vocês, mas vocês também não sabem falar português brasileiro. Explano mesmo. Então parece muito francês, é bem difícil de entender. Para mim era muito mais fácil ouvir e entender inglês, por exemplo, do que português de Portugal. Mas enfim, é complicado, ainda mais se você não tem prática, você fica repete. Ainda mais quando eu saía com os meus amigos, quando eu ia pra faculdade e tudo mais, quando a gente conversava ali no almoço e tudo mais, no lanchinho, eu ficava, gente, metade eu não tô entendendo. Às vezes eu tinha que pedir pra pessoa repetir 5 vezes, ou só ficava, sim, sorria a cene, porque muita coisa não dá pra entender. Claro que é costume, depois de um tempo você pega o jeito, mas é complicado. Ainda mais quando falam muito rápido. E do mesmo jeito que nós não entendemos eles às vezes, eles também não nos entendem. Então, às vezes a gente tem que falar mais devagar, ainda mais por causa do sotaque, da diferença de entonação e tudo mais. Teve uma vez que eu passei vergonha numa aula de oceanografia, a professora estava explicando alguma coisa e eu falei: parece o exemplo do Etna, o vulcão que entrou em erupção. E ela ficou: que? Que? Como eu falei que o que tem uma pronúncia diferente, o meu português de Portugal muito bom. Gente, demorou umas 10 vezes pra eu repetir Etna, Etna, pra alguém traduzir. Falar, não, ela tá querendo falar isso em português de Portugal, né? Que eu não vou imitar essa frase toda agora. É Etna, ou sei lá como ele falou, sei lá. É alguma coisa do tipo. Só pra vocês verem que a entonação é bem diferente a ponto das vezes eles não entenderem o que a gente quer dizer. E a palavra pode até ser a mesma, o problema é a entonação. Desde então a professora ficava rindo e lembrando disso, falando que eu era a menina do vulcão Etna. Etna. Não é mito falar que portugueses são mais brutos, às vezes eles até saem um pouco como mal educados ou grosseiros, mas muitas das vezes é só o jeito deles direto de ser. Às vezes é sim má educação, grosseria e tudo mais, mas geralmente é porque eles são muito diretos mesmo. E tem que tomar muito cuidado com o que for falar com eles, porque eles levam tudo ao pé da letra. Então, essas expressões, principalmente brasileiras, que a gente usa com eles, nem sempre funciona. Do tipo, nem te conto. E tipo, mas por que não me contas, sabe? Por quê? Eu não vou imitar, tá? Eu sei que vocês queriam que eu imitasse, mas eu não vou imitar. Rola um pouco de xenofobia, ou pelo menos umas viradas de olho quando você fala que é brasileiro, ou quando percebem que você é brasileiro. Então é meio complicado, porque eu já passei por 1 ou 2 episódios, não foi nada muito grave, mas ao mesmo tempo foi incômodo, ainda mais pensando, se eu não fosse brasileiro, eu não passaria por isso. Então também não é bem verdade que Portugal é um país super livre e acolhe todo mundo, não é bem verdade. Ao mesmo tempo, eu conheci muita gente boa, muitos portugueses que eu nem tive contato só de primeira vez, que foram muito educados, que, enfim, foram muito atenciosos, mas ao mesmo tempo tinha um ou outro meio, né? E isso tem tudo quanto é lugar, tá? Tem gente boa e ruim em tudo quanto é lugar, não é exclusivo de Portugal. É muito difícil arrumar estágio, eu mesma não consegui, só consegui um voluntário lá em Portugal no aquário, é porque mesmo sendo veterinária, de veterinária, eu não consegui estágio em educação ambiental, em veterinária, em nenhuma clínica,
nada. Zoológico, eu só consegui uma chamada, uma entrevista e fiz um dia lá, inclusive dava um vídeo só meu dia trabalhando no Zoológico de Lisboa. Foi bem legal, inclusive. Aconteceu bastante coisa estranha também, como sempre. Mas enfim, só para deixar claro que é muito difícil achar estágio. Eu tentei em tudo quanto é lugar, desde Setúbal até Lisboa mesmo, e não consegui. Só consegui um, como eu falei, e foi numa época específica e tinha um bando de coisa para fazer lá. Então não tem isso de você chegar e falar com o dono, pelo menos eu não consegui isso. Eu não sei como funciona em outros lugares de novo, ou se você tem algum contato, mas não tem isso de você chegar e falar com o dono e falar, eu tenho tal tempo livre, posso fazer estágio aqui? Ainda mais em veterinário, até porque eu acho que eles são muito restritos em relação a isso, até talvez por medo da legislação. Eu não sei como é que é lá, eu só sei aqui no Brasil. Então não tem isso, pelo menos que eu tenha visto, que eu tenha presenciado. E isso eu tô falando da área de veterinária, biologia e educação ambiental no geral, tá? Não só veterinária. Tudo é muito burocrático, então você tem que fazer etapa por etapa de uma coisa que poderia ser muito mais simples. Essa parte dá um pouco de raiva. E muitas das vezes você consegue muito mais ajuda ou até a solução do seu problema simplesmente entrando em grupos de Facebook da vida ou alguma coisa assim de brasileiros que moram em Portugal. Eu já participei de alguns, foram bem úteis, porque lá em Portugal, às vezes as pessoas parecem que nem sabem o que acontece no próprio país, porque você pergunta isso nos órgãos, tá? Nos órgãos que eu digo nos órgãos tipo do governo e tudo mais, que você precisa fazer a parte burocrática. Às vezes um fica jogando pro outro porque não sabe, ou porque tem que falar com o outro porque sabe, ou não sabe e aí fica jogando um pro outro. É um saco. Parece que ninguém sabe de nada ou ninguém tem a boa vontade de te atender, mesmo sabendo. E tudo é muito confuso e difícil. É mais fácil você tentar entender tudo sozinha do que perguntando pra alguém. Inclusive, tem muita coisa que é muito confusa só pela escrita. E não tô nem falando de diferença de português de Portugal e português brasileiro. Às vezes, o jeito que escrevem tá muito ruim de entender, sabe? Que era muito mais fácil você botar uma coisa simples, que às vezes eles complicam só pela escrita. O sistema de saúde não é bem um exemplo, tá? É bom, funciona, mas não é necessariamente de graça. Eu acho que muita gente tem essa impressão de que nos outros países tudo funciona 100%, é de graça, você vai ser atendido assim que chegar. Não é bem assim. O sistema de saúde lá é demorado às vezes e mesmo o cidadão tem que pagar sim, pelo menos uma taxa pequena. Costuma ser acessível, mas também depende do que você for fazer, do que precisar fazer. E você espera. Nossa, como espera! Mesmo passando mal, imagina você ficar no hospital que às vezes nem parece que tá cheio, ou que realmente tem pouca gente, mas o atendimento é demorado, tem pouco funcionário, tem pouco profissional. Então é complicado, por isso que Portugal, inclusive, precisa de muita gente da saúde. É emprego basicamente garantido se você for para lá e fizer a equivalência do diploma ou se formar lá. Eu já precisei usar, minha irmã já precisou usar, meu pai eu acho que já precisou usar também, minha mãe também, mas cada um teve uma experiência diferente. Eu fui por causa do meu estômago, eu tenho gastrite, então de vez em quando eu vou correndo para o hospital porque eu não aguento de dor, eu tenho umas crises, e em Portugal eu tive uma dessas. Eu esperei muito para ser atendida e lá eu tava morrendo já quase de dor, extremamente desconfortável, demorou muito. E foi uma série de. É uma série de médicos que você vai vendo, é como se fossem etapas. Primeiro você faz a triagem, que é normal em todo o hospital. Depois você vai para o médico, tipo, geral, depois o clínico, né? E depois você vai meio que para o especialista. Isso vale também para outra coisa que você quiser fazer. No meu caso foi psiquiatria. Eu fazia psiquiatra lá, fazia consulta, quer dizer, eu ia na consulta. Essa parte foi muito boa porque foi realmente de graça. Então eu fui no clínico geral e ele me encaminhou, e aí a partir daí não precisava pagar e foi ótimo. E tem umas coisas meio bizarras do tipo fazer endoscopia sem anestesia. Eu não sei como faz isso, eu não entendo porque a pessoa escolheria, a não ser se fosse o fator financeiro de precisar muito fazer endoscopia, mas não ter dinheiro para anestesia, porque é caro. Eu precisei fazer lá por causa da minha gastrite, mas eu não aceitei fazer sem anestesia. Deve ser uma coisa horrível. Eu já acordei no meio de uma endoscopia, foi uma das piores sensações do mundo. E imagina você fazer isso acordado direto. Não tem nem como imaginar. Também foi super tranquilo fazer endoscopia. Eu não lembro se foi pelo sistema de saúde ou se foi por particular. De qualquer forma, foi bom. Eles têm uma imagem meio estereotipada de brasileiros. Eu vou falar uma história aqui dos meus amigos. Não é por mal nem nada, eu sei que não foi por maldade, mas ao mesmo tempo às vezes incomoda um pouco de falarem: nossa, mas você é muito inteligente para ser brasileira. Você é muito branca para ser brasileira. Você é muito loura, muito do olho verde.
Enfim, eles não têm muito essa noção até hoje e é meio bizarro porque não tem mais desculpa pra isso. É como se não tivessem contato nem com a internet. Mas uma das coisas que mais ficou na minha cabeça não foi nem incomodou de fato, mas que ficou martelando na minha cabeça foi: caraca, eu sou muito inteligente pra ser brasileira. É uma vez falando que eu era muito, tinha muita cultura pra ser brasileira, porque eu sabia de tudo. Eu sabia, sei lá, fatos sobre outro país, ou sobre animais, ou falava sobre o meio ambiente, eu falava sobre química, física, ciências no geral. E ficava, nossa, mas você tem muita cultura, vocês aprendem isso lá, tipo, coisas básicas, sabe? Vocês aprendem isso no Brasil. Eu fico, gente, todo mundo sabe disso, sabe? É uma coisa básica, às vezes. Outras coisas não, mas muitas das vezes eu era muito inteligente para ser brasileira. E, de novo, eu sei que não é por maldade, tá? Mas são coisas que a gente fica na cabeça de, caraca, que imagem que a gente tem para os outros países. Eu queria terminar esse vídeo falando que eu sinto falta da minha vida em Portugal, pelo menos em algumas partes. Claro que eu sinto falta da metade da minha família que continua lá e meus gatos. Mas eu escolhi voltar para o Brasil, se vocês não sabem. Eu morei lá e depois voltei porque não me adaptei, o que é muito verdade, porque realmente eu prefiro a vida aqui, pelo menos em algumas partes. Mas ao mesmo tempo eu sinto muita falta da minha rotina de lá. Era muito legal você ter a liberdade, dinheiro, porque é muito mais barato, e segurança de, por exemplo, pegar um comboio, eu falando comboio, pegar um trem e ir para Lisboa, sabe? E passear, ir para os lugares e não ter tanto problema. Claro que lá também tem violência, mas nem se compara ao Brasil, pelo menos ao Rio de Janeiro. E também ter transporte público, né? Não é em tudo quanto é lugar, tem alguns lugares que você tem dificuldade sim, mas no geral funciona bem. Então eu sinto muita falta disso, eu sinto muita falta de pegar o comboio, de pegar o metrô, ir para os lugares, ter a minha rotinazinha, saber onde descer em cada estação. Mas eu sinto falta também dos meus professores, eu aprendi muito com eles. Eu sinto falta das aulas deles, né? Eu aprendi muito mesmo com eles, principalmente minha professora de oceanografia, biologia marinha, de ecologia também. E também, claro, sinto muita falta dos meus amigos. Eu também falei da minha família, sinto muita falta deles, do meu pai e da minha irmã e dos meus gatos. Mas, enfim, eu queria fazer esse vídeo porque é meio descontraído, né? E talvez algumas coisas vocês não saibam. Então é isso, beijos e até a próxima. Nha!